Estou aqui na SET Expo 2026 e hoje nós vamos falar de HDR dinâmico. Para a gente primeiro entrar um pouco mais de detalhes, vamos diferenciar um pouco o que é o HDR estático e o HDR dinâmico. O HDR ele foi inventado para você ter mais detalhes, principalmente nas áreas mais claras da imagem, que ficavam comprimidos numa imagem normal em SDR, preservando também detalhes nas partes mais escuras da imagem, proporcionando uma experiência mais realista, como se você estivesse olhando a olho nu aquela cena em vez dos olhos de uma câmera, proporcionando um contraste maior, uma riqueza maior no volume de cor e muitas vezes você vai ter uma imagem um pouco mais brilhosa em relação à imagem normal em SDR. E nós temos dois tipos de formatos em HDR, HDR estático e o HDR dinâmico. O HDR estático, que é utilizado aqui no YouTube, o HDR10, o vídeo ele possui metadados que informa para a televisão a luminosidade máxima, o pico máximo e a luminosidade média daquele conteúdo. Só que se você imagina um filme, por exemplo, Last of Us, que tem muitas cenas escuras e de repente tem uma explosão. Nesse arquivo de vídeo vai ter o pico de brilho por conta dessa explosão de 1000 nits. Só que grande parte do filme ele é um ambiente de baixa luz que no máximo ele usa uma lanterna que fica entre 200 e 300 nits. Ele informa isso para a televisão e a televisão, através dos metadados, ela faz o seu mapeamento de tons. E ela espera a todo momento, a todo filme, que apareça aquela cena que vai utilizar os 1000 nits de brilho que ela consegue imprimir. Só que na grande parte do conteúdo, ela vai ficar esperando por esse pico de brilho e não vai acontecer. As partes mais escuras vão ficar mais comprimidas e você vai ter uma imagem menos impactante. Então, por isso que inventaram formatos de HDR dinâmico, como o HDR10+, que a Samsung utiliza, e que é o formato de HDR que o S23 Ultra grava os vídeos. E também ela inventou o Dolby Vision, né, formato proprietário da Dolby de HDR dinâmico, que é utilizado na gravação de vídeos em HDR por iPhones. E o que muda? Ainda vai ter metadados, é um grande arquivo JSON, só que em vez de considerar o conteúdo inteiro, o filme até o final, ele vai considerar cena a cena e às vezes quadro a quadro do filme. Então, para uma cena que tem a explosão, ele vai informar os metadados para utilizar aquele pico máximo de 1000 nits e uma luminosidade média. E aí muda a cena para uma cena mais escura, que eu só tenho a lanterna. A televisão ela vai conseguir adaptar o brilho de forma dinâmica, não vai ficar esperando aquele 1000 nits o tempo inteiro do filme e com isso, utilizando Dolby Vision ou HDR10+, você vai ter uma imagem de melhor qualidade. E recentemente já está surgindo aí na indústria atualizações desse formato de HDR dinâmico, que é o HDR10 Plus Advanced e também o Dolby Vision 2. E nada mais propício aqui na SET Expo em visitar o stand da Dolby para perguntar para eles sobre essas novidades do Dolby Vision 2 e ali também tem uma demonstração de uma imagem comum em SDR e uma imagem masterizada em HDR em Dolby Vision que você pode conferir agora. É um engine que a gente criou junto com a Dolby, que faz conversão de material SDR para HDR com Dolby Vision. E sobre o Dolby Vision 2 que está lançando na gringa, o que você tem a dizer sobre as novidades, o diferencial com relação ao Dolby Vision que a gente já tem hoje? Olha, então, ele tem alguns diferenciais, cara. Tem alguns diferenciais. Não só o metadados, mas o Dolby Vision 2.0, ele vai tentar chegar na sua casa o mais perto do que o colorista, o diretor de fotografia imaginou para aquele filme. Então tudo que o cara colorizou na suíte dele de cor, as televisões 2.0, Dolby 2.0, elas vão ter sensores de luz e vai adaptar a imagem mediante ao que o cara realmente quis criar. Independente da limitação de quantos nits do monitor máximo consegue atingir? Mas todos
todas as televisões, para ter esse uso, vão ter que ser televisões Dolby 2.0. Porque implica em hardware também, não só em software, entendeu? Esse foi o vídeo de hoje, mas agora você pode continuar a ver mais testes sobre TV 3.0, entre outros assuntos também que eu abordo nesse canal, assuntos relacionados a streaming e a tudo relacionado ao universo de áudio e vídeo. Um grande abraço a todos e eu espero contar com você no próximo vídeo.